Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez da luta entre Ian Garry e Carlos Prates. A luta já aconteceu, quem venceu foi o favorito segundo as bolsas Ian Garry na decisão unânime. E aqui a gente vai dar uma olhada para tentar entender por que o Carlos Prates não conseguiu performar do jeito que muita gente achava que ele conseguiria, né? Vencer ali, seja por nocaute até, enfim, o que aconteceu que ele não foi tão bem, principalmente nos primeiros 3 rounds, né? Então vamos lá sem enrolação, porque tem muita coisa. Eu vou colocar aqui. A gente tem, já começando com finta, né? Ian Garry fintando ali, ó, seu chute, beleza? Aqui mais uma vez fazendo finta, Carlos Prates chutando baixo por dentro, chute na linha de cintura aplicado pelo Ian Garry. Eu vou passar umas partes um pouco mais rápido e algumas partes que eu tiver o que comentar, eu vou pausando e vou falando, tá? Pra não ficar muito longo, porque se deixar eu fico 1 hora falando, vocês sabem disso, né? Aqui a gente tem Carlos Prates chutando por dentro, Ian Garry usando o pisão no joelho. Dá pra ver que o Ian Garry tá buscando muito a luta na longa, tá? Ele busca esses pisões, ele busca os chutes frontais, ele busca bastante os golpes retos, tudo que é na longa, no máximo de distância possível é o que ele quer fazer, porque apesar dos números ali mostrarem que o Carlos Prates tem uma certa vantagem na envergadura, o footwork do Carlos Prates não é o mesmo footwork, a base, a postura, a forma de lutar não é a mesma. Então o Carlos Prates não é um sniper como é o Ian Garry. O Ian Garry fica mais, bem mais na longa, dá pra ver, inclusive foi isso que ditou o ritmo dos 3 primeiros rounds, tá? A distância era completamente do Ian Garry, não do Carlos Prates. O Carlos Prates é um cara que bate mais forte, ele gosta de ficar mais plantado, ele carrega mais o golpe, né? O Ian Garry é esse cara mais fluido ali, né? Fica mais na longa, fica mais se movimentando, então é bem diferente o estilo, né? Aqui dá pra ver, né? De novo, o Carlos Prates jogando golpe no vazio, ó, chute no vazio, tava sem realmente a distância. Aqui, ó, eu vou ter que voltar também, não tem jeito. Aqui o que acontece? Toda vez que o Carlos Prates vai chegar na distância, o Ian Garry sempre colocava algum golpe. Aqui no caso foi um chute alto, então isso inibe. Você vê como o Carlos Prates é obrigado a recuar. Então o Carlos Prates ia naquela movimentação dele mais lenta, né? Mais do Muay Thaizão, mais em pé, ia tentando chegar perto. Quando ele ia chegar na distância, o Ian Garry sempre dava algum golpe. E no começo ele usou muito esses chutes, né? Então o Carlos Prates não conseguia chegar na distância para justamente mapear, né, para pegar aquele, enfim, finalmente chegar no alvo, né? É isso que eu tô querendo dizer, encontrar a distância, conseguir tocar. Ele não conseguia tocar, tá? Então esse era o problema, né? Enfim, vamos continuar aqui. Dá para ver bastante, né? Aqui, ó, mesma coisa, vou ter que voltar, né? O Carlos Prates, ó, ele tá, os dois estão tentando achar distância, né? Toca a mão da frente, beleza, os dois posturados ali. E aí o que acontece? O Carlos Prates avança, ele avança, o Ian Garry recua e aí o Carlos Prates joga o golpe, mas ó, o golpe chega milimetricamente no rosto, mas meio que não toca. De novo, porque o Ian Garry tava saindo, né? Ele tava com uma melhor noção da distância, né? E aí ele já volta para a esquerda, né? O Ian Garry movimentando para a esquerda e joga a mão direita de contragolpe. Não chega a pegar também, e aí os dois ficam frente a frente. Aqui, ó, mais uma vez chute alto, beleza, bloqueou. Aqui, ó, isso é uma coisa que o Carlos Prates faz bastante, né? Primeiro que ele tá com a base bem fechada, como eu falei, mais do Muay Thai. Aí ele junta o pé esquerdo junto com o do direito praticamente, né? Quase que paralelo. E aí ele joga o joelho lá em cima, naquela postura do Muay Thai mais para bloquear. E aí o Ian Garry joga a mão em cima e andando, né? Para o lado esquerdo dele, ele joga a mão direita ali no corpo. Aqui, ó, mais uma vez levantando a perna. Aí, de novo, né? Ele pega o timing, né, dessa levantada de perna, o Ian Garry, quando ele vai abaixar, ele tá recuado e aí ele, pum, entra batendo, né? De novo, esse footwork, essa agilidade de o cara tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá. Isso dificulta muito pro cara que é mais do Muay Thai. Porque se você vai lutar Muay Thai com um lutador de Muay Thai, é natural. Os dois estão mais plantados, bate forte, né? Bloqueia, bate forte, bloqueia, fica nesse estilo mais paradão. Diferente do kickboxing, diferente da trocação do MMA, enfim. Então, o estilo da trocação do Ian Garry é chato contra o estilo do Carlos Prates. Por isso que eu falei até antes da luta, eu não entendia por que tanta gente estava achando que ia ser um passeio do Carlos Prates. Eu falei, cara, não faz sentido, né? Mas enfim, vamos continuar. Chute frontal do Ian Garry aqui, de novo, quebrando a distância. O Carlos Prates estava sem distância, estava tentando achar distância e toda vez que ele ia achar, o Ian Garry fazia alguma coisa. Dava o pisão no joelho, dava o chute frontal, dava algum golpe reto ou girava. Ele fazia de tudo pro Carlos Prates não ficar confortável, não achar distância. Aqui, ó, ele vai pra queda, o Carlos Prates defende bem, aí os dois ficam em pé. Aí, de novo, já... Ó lá, pisão de novo. Primeiro round ainda, tá? Ó, faz finta, faz recuar. Chute no corpo, aí vem a resposta. Você vê que
O Ian Gary, quando ele era atacado, ele contra-golpeava. O Carlos Prates, quando era golpeado, a maioria das vezes ele só se fecha, né? Ele se fecha e recua, se fecha e recua. O Ian Gary não, ele toma um golpe e ele responde. Então, ele gera desconforto o tempo inteiro, tá? O Carlos Prates, ele não tem muito, pelo menos nessa luta inteira, o hábito de tomar um golpe e já responde, ou joga de encontro. Não, ele geralmente se fecha e recua, se fecha e recua. Ele não tem o hábito de contra-atacar, né? Olha, pisão no joelho de novo, quebrando a distância. O Carlos Prates continua cercando. Ó como ele tá sem distância aqui, ó. Ele avança, até pisando no pé, ó, do Ian Gary, o que teoricamente pode até dificultar do cara sair. E aí ele vai jogar a mão, só que mesmo com o pé preso, o Ian Gary joga o tronco pra trás, a cabeça pra trás, e aí o golpe passa no vazio. Então dá pra ver como o Carlos Prates tá sem distância, né? Aqui, ó. Tá vendo? Toda vez que o Ian Gary ataca, ó, o Carlos Prates sempre faz a mesma coisa, ó. Vai atacar, o que ele faz? Levanta o joelho, bota a mão lá em cima, estica o braço, ó, se fecha todo e recua. Ó lá, tá sendo atacado, se fecha todo e recua. Ele não tem, não conseguiu, pelo menos aqui, jogar nenhum contragolpe, né? Aí vai pra queda ali, mas foi mais uma finta. Aí, tá vendo como o Ian Gary tava mais na distância? Aqui, ó, mesma coisa, os dois aqui, ó lá, aí jabzinho, ó, pegou. Pegou o jab, sai, circula. Aí, de novo, ó, o Carlos Prates vai atacar. O Ian Gary, de novo, andando para a esquerda, joga o cruzado. Ele fez muito esse contragolpe, tá? Da mão da frente do Carlos Prates cruzando e andando para a esquerda, né? Aí o chute do Carlos Prates ali meio que no vazio. Finta de novo. Ó lá, chute frontal. Joga a sequência de 3 golpes. Não pegou nenhum, né? Mas ali foi a mesma coisa. O Carlos Prates só se fechou de novo e não conseguiu aproveitar. Aí, ó, golpe no vazio. Tentou grudar, beleza. Chute alto, mais uma vez forte. Chute no corpo. Olha lá, a movimentação aqui foi bem legal, né? Finalzinho do primeiro round, né? Dá pra ver que o Carlos Prates, de maneira inteligente, como ele é um pouco mais parado, ele tava cortando o ângulo, né? Que é o ideal. Então, o Ian Gary tava movimentando muito lateralmente, o Carlos Prates já foi antecipando, ó, porque o Ian Gary tá andando pra direita dele, né? O Carlos Prates meio que vai cortar o ângulo ali e já cercar. Só que o Ian Gary percebe que ele se aproximou e que ele não vai conseguir ali ter espaço. Aí o que ele faz? Ele já, recua. Ó, ele volta pra direita, tá vendo? Vou pegar aqui do começo, ó. Olha como foi a movimentação dos dois. Vamos lá. De novo, Ian Gary tá movimentando pra direita, ó lá. Pra direita dele, né? Ele tá indo pra direita dele. E aí o Carlos Prates vai dar um passo ali, ó, e meio que cerca. Então ali meio que ficou sem distância. E aí o Ian Gary pega e já volta pro outro lado. Então ele ficou o tempo inteiro fazendo isso. Aqui eu deixei só esse momento porque, né, para não ficar tão repetitivo. Olha lá, mais golpe frontal e aí circula. Olha lá. Aqui foi o escorregão, né? Aqui não foi o golpe que pegou. Ele foi se aproximar, o Carlos Prates para dar aquela joelhada característica dele. O Ian Gary foi dar o contra-ataque com a mão esquerda, que ele fez muito. E aí o braço do Ian Gary não atingiu, a joelhada também não, só que o pé de apoio, o pé direito, o Carlos Prates ali, ó, escorregou. E aí ele acabou caindo e aí foi bem ruim para ele, porque acabou tomando ground and pound aí, né? Acertou bons golpes ali. O Ian Gary que acabou machucando o rosto do Carlos Prates no final do primeiro round, tá? Então, round claro, como deu para ver, o Carlos Prates não conseguiu achar a distância, ele teve muita dificuldade, então não tem discussão, enfim, né? É isso. Segundo round, ó lá, golpes de novo, golpe bem na longa, ó lá, como o braço do Carlos Prates estava na mesma distância, só que ele não golpeou, ele estava só procurando a distância, enquanto o Ian Gary foi e botou o jab no rosto dele. Aqui tentou o chute também sem distância, aqui acabou quase tomando a queda. O Ian Gary mesclou muito com o grappling, isso também pode ter atrapalhado ali o Carlos Prates a achar a distância, né? Aqui joga o chute ali, mais chute por dentro com resposta ao chute alto, jab. Aqui acertou, né? O Carlos Prates acertou o jab aqui, ó. Pegou. O Ian Gary tentou botar a mão esquerda, mas já estava sem distância também. Pisão no joelho de novo. Olha lá, aqui é um duplo, né? Ele fez acho que isso 2 vezes na luta. Achei bem legal, né? Aqui, ó, vamos lá. Os dois frente a frente, o Ian Gary vai dar um pisão no joelho. O Carlos Prates recua com a perna, volta com a perna, e quando ele volta, o Ian Gary pula e pisa de novo. Então, é uma coisa muito chata, né? Porque o cara tá tentando chegar em você pra te bater. E aí, toda vez que ele vai chegar, vem alguma coisa e te reseta ali, né? Então, é bem chato. Aí a sequência de golpes, ó lá. Tá vendo como toda vez que o Ian Gary vai bater nele, ele só bloqueia e sai pra trás? Ele não consegue, tipo, ver um golpe, às vezes bloquear e jogar uma resposta, né? Ele não tem muito esse hábito, né? Talvez seja justamente porque tá mais condicionado ao Muay Thai, talvez, enfim. Que é justamente você bloqueia mais e aí responde. Bloqueia e responde, né? Muay Thai tem mais essa característica, né? O cara bate, você vai bloqueando, o cara parou de bater, você responde, né? E fica nessa troca, parece que tá em turnos, né? Agora, quando você vai pra uma luta mais, sei lá, mais kickboxing,
assim, mais boxe, às vezes mais próprio MMA, o cara às vezes vai botar a sequência, você responde ali no meio, né? Você joga de encontro, né? Claro que vai da característica de cada lutador, enfim, mas aqui dá pra ver que ele tem esse hábito, né? Ele é atacado, ele se preocupa em bloquear e sair pra depois ele bater. Ele não tenta fazer uma troca ali de golpe, um contra-golpe, enfim. Aí consigo acertar um jab, mais pisando no joelho pra variar, olha lá, mais chute frontal, mais jab. Tá vendo? Tudo que ele tá usando aqui é tudo coisa pra manter a luta lá na longa, na zona de conforto dele, onde o Carlos Prates não tava confortável. O jab, olha lá, uma mão esquerda no vazio, mais sequência de golpes chutando, chute por dentro, olha lá, chute no corpo de novo. Mais uma vez aquele golpe esquerdo que eu falei, né? O Carlos Prates vai jogar a mão da frente e aí vem o contra-golpe, olha lá, saindo pra esquerda, jogando a mão esquerda, né? Fez bastante isso o Ian Gary. Aqui pegou, né? Aqui, ó, de novo, na aproximação, mão no vazio e a mão direita, na verdade, pegou meio que o antebraço, né? Não foi nem a mão. Pegou só o antebraço ali. Parecia que tinha pego o soco, né? Mas foi o antebraço. Aí a mão esquerda do Carlos Prates. Aí cercando bastante, o Ian Gary movimentando, aí vai pra queda quando tá coado, né? Isso tudo do segundo round agora, né? Mais um golpe ali na distância, ó, mais um. Chutando por dentro. Nossa, aqui quase que dá ruim, né? Aqui, ó, vamos lá, de novo. O Carlos Prates tá ali, ó, vamos prestar atenção no pé da frente do Carlos Prates, né? Ele tá ali de longe, tá mais em pé, né? Como eu falei, a postura dele. Aí ele vai andar pra frente, ele dá um passinho pra frente. E o Ian Gary já vai e solta o chute, ó. E bem na hora que o Carlos Prates tá baixando o rosto ali, né? Pegou, né? Só que ele absorveu bem. E aí o Ian Gary aproveita e bota uma sequência grande. Aí golpeia o corpo. De novo, mão da frente do Carlos Prates com cruzado de resposta. Só que pegou a do Prates e a do Ian Gary não pegou tanto, né? Aí aquele chute ali na panturrilha foi bem legal. Chute no corpo ali do Carlos Prates foi legal. Os dois trocando bastante chute. Aí o Ian Gary, a partir do terceiro round, começou a... O Ian Gary não, o Carlos Prates a chutar o corpo, a botar um pouquinho mais de volume. Já que ele tava com dificuldade de achar a mão, às vezes até chute na perna, ele começou a chutar o corpo, né? Então foi uma boa ideia, né? Começou pelo menos a atingir um pouco mais. Aí de novo pisão, finta de joelhada com sequência de golpes. Até me enrolei pra falar. De novo, ó como o Carlos Prates, ele... Na hora que vem o golpe, o que ele faz? Ó, mesma postura. Recua, se fecha e fica ali, ó. Tentando só se esconder. Você vê que ele tá queixo baixo e tentando sair dos golpes. Ele não tá nem olhando para tentar responder. Ele tá preocupado com a defesa, né? Então, dá para ver que meio que virou uma característica dele. E embaixo aqui as tentativas de golpe, né? Ian Gary com mais do que o dobro dos golpes aí. Mais jab, sequência de 2 golpes. Olha lá, chute no corpo, tá vendo? Terceiro round. Como eu falei, o Carlos Prates começou a chutar mais o corpo. Chute ali bloqueado. Olha lá, Ian Gary toda hora a mesma coisa, golpe muito de longe com muita velocidade. Aí pegou, né? Aqui deu pra ver que o Ian Gary bobeou, ó. O Carlos Prates avança, o Ian Gary também, só que o Carlos Prates consegue soltar a mão primeiro. E aí dá pra ver que o Ian Gary dá a mesma coisa que ele causou no Carlos Prates várias vezes, de quebrar esse reconhecimento de distância do Carlos Prates, o Prates fez com ele agora, né? Porque ele tava aproximando, achando que ele tava na distância, do nada ele tomou um jab no meio do caminho e ele, opa, né? Ficou meio... Tomou um susto ali, né? Ele falou, opa, peraí, cara, o que tá acontecendo? Né? Tava tão confortável, né? Que tomou um susto ali. Chute por dentro, finta, aquele chute alto, aí vai pra queda de novo, mesclando muito bem, fazendo mais o MMA aí, porque já gera dúvida na trocação, né? Esperto, lá, mais um chute no corpo, dá pra ver como o Carlos Prates começou a colocar um golpe que era mais fácil dele encontrar, né, na distância ali, né? Aí o golpe no corpo ali, pelo Carlos Prates, ou pelo Ian Gary, tá difícil, confundindo o nome toda hora. Aí sequência muito grande de golpes, cara, aqui foi complicado, porque pegou o upper aqui e azedou, né? Dá pra ver, ó, o Ian Gary tava mais acuado, né? Porque o tempo todo ele tava movimentando, mas aqui ele ficou parado. E aí o Carlos Prates tava estudando o que fazer, o Ian Gary foi pra cima, jogou ali, ó, a mão direita, né? Pegou, aí a mão esquerda, de novo a mão direita, e o Carlos Prates fazendo a mesma coisa. Se fecha no casulo e anda pra trás, ainda mais porque a sequência foi muito grande aqui, né? Aí o upper entrou, né? A mão esquerda, ó. Porque essa defesa do Carlos Prates, que ele fez várias vezes, era basicamente a mesma, né? A mão esquerda dele, ele esconde a cabeça ali e ele estica a outra mão, tá? E aí o que acontece? Do lado direito do Carlos Prates, como ele tá com o braço esticado, tudo bem que ele tá com o queixo escondido, né? Mas ele tá exposto ali para um upper, né? E foi o que aconteceu, né? Olha lá, o upper entra entre os dois braços, né? Por mais que o queixo esteja escondido, a mão pegou muito em cheio. Só que ele tem queixo, né?
deu uma balançada, dá pra ver, né? Andou meio, meio torto ali, mas absorveu muito bem, né? Porque, cara, entrar upper ali, muita gente poderia ter caído. Aí ele mais golpes, ó, sequência com chute. Aí o Carlos Prates tentando achar a distância. Aqui ele já achou mais um golpe, né? Ó, de mão direita. O Ian Gary de novo já tava saindo, né? Mas pegou. E aí veio o contra-golpe de esquerda, né? Que ele fez bastante. Tá parecendo o Ankalaev, né? Ankalaev que gosta desse cruzadinho de esquerda aí, de contra-golpe. Aí vai pra queda ali, consegue derrubar. Aí o Prates levanta, os dois ficam na grade. Aí beleza, se solta. Mais uma vez, golpe da mão da frente ali. Ó, de novo, trocação mais franca. Aqui o Ian Gary é muito ligeiro, né? Ó, na hora que o Prates encurrala e vai bater, o Ian Gary se esconde, ó, esconde a cabeça, abaixa o nível e, bum, entra nas pernas, consegue grudar e aplica uma linda queda ali no final do terceiro round. Aqui a gente já vai pro quarto round, tá? Chutando por dentro, chutando o corpo. Ó lá, chute no corpo o Prates também, como ele fez no terceiro round. Aqui, a mesma coisa que eu falei. Ian Gary vai pra cima, ó, se fecha e recua. Ó lá, se fecha e recua. Pisão quebrando a distância de novo, chute no corpo de novo, aí aproveita o golpe e vai para queda. Mais uma sequência de 2 golpes, mais um chute alto. Aí de novo aproveita o golpe e vai para queda. Aí consegue derrubar. Aqui, ó, mais uma queda. Isso é o quarto round, tá? Esse round já teve divergência. Teve gente que achou que o Prates ganhou, gente que acha que o Ian Gary ganhou. Aí o Gary chuta alto, Prates ali golpeou o corpo. Ó lá, de novo girando, né? Você vê? O Gary tava na grade. O que ele faz? Vem a mão da frente e aquele contragolpe que eu falei, né? A mão esquerda não pegou lugar nenhum, mas ele movimenta, né, também para a esquerda. Então ele saiu da grade ali. Pisando no joelho, quebrando a distância de novo, cruzado de novo ali respondendo, mais pisando no joelho. Aqui acerta, né, um golpe reto o Prates, né, ó. Acertou um bom jab ali. De novo o Gary já gira. Olha lá, mais golpe nas pernas. Finta a queda de novo o Gary. Aqui os dois se acertaram, né? Aqui o Prates vai para a joelhada conhecida dele ali, não pegou, aí ele joga a mão esquerda e pegou. Só que a mão direita do Gary também pegou, né? Olha lá. Os dois se acertaram ali. Aí o Prates vai tentando encurralar, toma o jab, joga um bom direto no corpo, chute no vazio e queda de novo, final do quarto round, mas não derrubou. Mais um bom jab na distância, olha lá, movimenta, movimenta, olha lá. Mais golpes, vocês viram? 2 golpes seguidos do Prates ali no vazio, né? Tentou o clinch ali, agora sim conseguiu atingir e vai para queda de novo. Aqui dá para ver, né? O finalzinho do quarto round foi quando o Gary deu uma perdida ali, né? Ele tomou alguns golpes seguidos, começou a machucar, começou a ficar um pouco assustado, porque ele começou a perder o controle da distância. Ele começou a ser atingido e ter um pouco mais de dificuldade de atingir, né? E ele colocou muitas quedas e tentativas de quedas, então ele começou talvez a se desgastar mais e a perder um pouco do controle da distância, começou a ficar um pouco mais assustado. Então esse final de round, esse último minuto, foi ruim para ele, mas o round inteiro ali, né, inteiro, os outros 4 minutos, ele estava até melhor. Então, realmente é natural que algumas pessoas enxerguem que o Gary venceu ainda assim esse round. E também dá para entender quem acha que o Prates venceu, tá? Não muda o resultado da luta também, né? Aí o Prates colocando um pouquinho mais de pressão, ainda assim jogando muitos golpes no vazio, né? O Gary vai para queda de novo, aí consegue derrubar e aí depois já levanta em seguida, jab de novo no vazio, chute no corpo, aí já quinto round, tá? Aí o round claro, o único round claro do Prates, né? Bota ali o jab, ó lá, tentou a joelhada, os dois trocam bastante ali, vai pra queda de novo o Ian Gary, né? Mais uma vez ele tenta ali, solta alguns golpes, tomou de novo, né? Dá pra ver como a diferença como do encontro à distância, né? O Prates já começou a atingir, né? Ó lá, atingiu de novo e o Gary de novo é obrigado a recuar. Tentou de novo a joelhada. Aí os dois vão voltar a trocar. Ó lá, mais uma mão esquerda, Prates bem mais agressivo, né? Aí de novo volta a tentar retomar o controle, o Ian Gary, né? Botando ali pisão e chute no corpo, né? Aí vai pra queda de novo. Dá pra ver que o Ian Gary aqui já meio que começou a se perder um pouco, né? Se perdeu na distância, se perdeu no timing da queda, começou a ficar mais assustado, já tava machucado, talvez o gás também já tava indo embora. Então dá pra ver que a luta começou a fugir um pouquinho do controle dele depois de 3 rounds confortáveis, o quarto razoavelmente confortável, e aqui ele já começou realmente a sentir um pouco mais a falta do domínio da luta, né? O conforto, ele começou a perder o conforto. Aí, ó, mas ainda assim, né? Acertando golpes, ó lá, esquivando bem. Lindo contragolpe de direita, né? Putz grila. Ah, o Prates vai pra cima, ele sai do golpe, ó, de novo jogou um golpe no vazio, o Prates, e acabou
indo, né, avançando com o corpo e soltou a mão, mas não atingiu, né, passou de novo no vazio e o Ian Gary tinha jogado a mão esquerda ali e veio o contragolpe de direita ali, o cruzado, né, aí pum, Carlos Prates vai na grade e volta, bom jab do Ian Gary, olha lá, de novo a queda, tentou ali, gastou força, mas também não derrubou. Bota a sequência, olha lá, de novo uma sequência grande, né, de 4 golpes e o Prates não conseguiu responder, né. Pisão no joelho ali de novo, tentando manter a distância. Aí, de novo, o Prates acaba jogando golpe no vazio. Olha a diferença dos golpes aqui embaixo, né? Muitos golpes de diferença pro Gary. Aqui o Gary fez besteira, né? Aqui ele azedou de vez, né? O melhor momento do Prates foi num erro do Gary de tentar ir pra queda. Foi pra queda, beleza, mas acabou lá tomando uma invertida e o Prates caiu muito bem por cima. Então, aqui veio a tempestade, né? Veio o pior momento do Gary foi de um próprio erro dele ali numa tentativa de queda, né? Ficou por baixo, aí tomou um ground and pound forte, engatinhou ali, tomou mais golpes, tentou afastar com a perna, tentou levantar, aí o Prates acaba levantando e tentando segurar a cabeça dele baixa ali pra bater, mas também não consegue bater muito, os dois ficam de pé, de novo tenta grudar o Gary, tá morto, cai ali por baixo, de novo o Prates vai tentando inverter ele pra conseguir estabilizar mais, pra bater. Aí acaba ficando em pé, de novo, né? Tentou a pedalada do Gary, mas tomou mais um soco. Olha lá, mais golpes ali no Ground and Pound. E tome mais golpe. Aí o Prates levanta. Aqui é o momento polêmico, né? Muita gente achou que ele não devia levantar. Ele levanta, faltando 15 segundos. E aí o que acontece? O Prates simplesmente não consegue mais atacar, né? Porque o Gary movimenta, tenta um chute ali, enfim, aí acaba a luta. Então não dava pra fazer mais nada. Então o momento mais crítico da luta foi quando o Gary deu aquela queda, caiu por baixo, tomou um ground and pound de graça ali. Mas o que deu pra perceber durante toda a luta? O controle da luta. Quem ficou confortável foi o Ian Gary. O Carlos Prates teve muita dificuldade de achar a distância, dificuldade até de causar dano, né? Porque atingiu muito pouco. Quando atingiu, até causou um certo dano. O Ian Gary começou a talvez perder um pouco do domínio ali da distância, começou a ficar um pouco mais preocupado, mais acuado, mas assim, é um cara que pegou a luta com menos de um mês e ele conseguiu ser muito dominante em 3 rounds. O quarto round muito provavelmente até acabou realmente vencendo e perdeu só no 5º round quando ele cometeu o erro de ir para a queda e acabar caindo numa posição ruim, mas ainda assim ele estava trocando até que razoavelmente bem também no 5º round. Então a luta em si foi, na minha opinião, determinada pelo estilo realmente dos dois, tá? O casamento de luta dos dois, o estilo de luta dos dois favorece o Ian Gary e por isso que eu achava ele favorito, né? Ele consegue mesclar com as quedas, fazer uma luta mais de MMA e o footwork dele é muito bom contra o footwork do Carlos Prates, que é um cara mais parado, mais Muay Thai, que gosta mais de bater pesado. Então, apesar de terem alturas e envergaduras semelhantes, o Prates praticamente não achou a distância durante toda a luta. Então o Ian Gary venceu mesmo na trocação e teve um momento ali mais crítico a partir de uma bobeira, um erro dele, tá? Então, os parabéns aí realmente para o Ian Gary, conseguiu lutar muito bem. Carlos Prates é extremamente perigoso, mas quem consegue botar boas sequências, fazer ele recuar como ele recuou, quebrar a distância dele usando esses pisões e tal, e realmente levar a dúvida da queda, dificulta muito pro Prates. Então, resumindo, tem que fazer uma tempestade no copo d'água, o Carlos Prates não é tudo isso, não sei o quê. Lógico que não. Mas os estilos de luta determinam muita coisa, faz muita diferença. Óbvio, às vezes um cara tem um estilo que favorece mais ele vai perder. Cara, luta é luta, realmente tudo pode acontecer. Mas o Carlos Prates tem um estilo que é muito bom, contra caras que não tem tanto footwork, tanta movimentação, que é mais plantado, porque se parar na frente dele vai dar ruim. E claro, caras que não vão buscar tanto ali jogo de queda, caras que vão ficar quebrando a distância dele. Então, se você for trocar com ele mais paradão, mais jogo de Muay Thai, esse tipo de coisa, realmente vai dormir. Então, o Carlos Prates, ele é muito bom e ele tem jogo para ganhar de muita gente, da grande maioria. Só que existem estilos que vão atrapalhar ele. Então, estilos como o do Ian Gary, que tem footwork, tem domínio de distância, tem volume de golpe, tem quedas para colocar no meio ali para incrementar, tem fintas, tem queixo, tem absorção de golpes, tem cardio. Então é um cara que não fica acuado, não fica com medo. Então tem muitos ingredientes, muitas ferramentas ali no Ian Gary que dificulta contra o Carlos Prates, tá? Então, por isso que eu achava favorito, por isso que as bolsas também enxergavam favoritismo, né? Era um confronto que realmente não era fácil para o Carlos Prates, tá? Então, ele é extremamente qualificado, ele poderia, claro, ter vindo de outra forma e
ele se apresentado melhor e ter vencido, mesmo o jogo sendo muito bom ali pro Ian Gary, o Prats poderia ter tido mais agressividade, enfim, ter feito diferente, né? Se ele aceitasse mais, tomar alguns golpes, mais responder, né, tentar realmente apertar, como ele fez no quinto round ali, mas se tivesse feito desde o começo, poderia ter tido um resultado melhor, né? Mas é complicado, né? E depois que a luta já foi, é fácil falar, né? Então, se um dia tiver uma revanche, o Carlos Prates precisa realmente rever a estratégia, a forma dele de lutar, né? Não dá para ele ficar tão passivo, deixar o Ian Gary ditar a distância, ditar ali onde a luta vai acontecer, né? Deixar confortável, né? Porque, cara, sinceramente foi isso, tá? Foi, de um lado, um cara que gerou a luta de uma forma, né? Fez ela acontecer de uma forma onde ele ficou confortável, e o outro cara extremamente desconfortável, né? Não conseguiu lutar. O Prates, como deu pra ver aqui, não conseguiu lutar. Ele não achou a distância, ele não conseguiu, e não é por, que azar, né? Não, é mérito do Ian Gary, né? O Prates não conseguiu praticamente conectar golpe na luta. Tá? E quando ele teve o melhor momento, que muita gente tava falando, não, mas olha como ele foi muito bem, ele quase ganhou a luta. Cara, óbvio, ele teve um momento bom, mas de 25 minutos, ele teve 1 minuto bom, que foi um erro da queda do Ian Gary. Então, a gente tem que colocar as coisas como elas são, independente da gente gostar ou torcer. Porque isso é bom pro atleta, para ele ver o que ele errou e não se iludir, né? Porque ficar com aquele pensamento, foi só um dia ruim, foi só um azar, eu quase ganhei. Não, cara, de 25 minutos, você, para muita gente, perdeu pelo menos 20, que foram 4 rounds, e até mesmo no quinto, o melhor momento não foi que você achou o momento ali. O cara fez uma cagada, né, na queda, e você conseguiu, aí sim, mérito seu, ficar numa boa posição e ter um ground and pound. Poderia até ter sido melhor se não tivesse levantado e ter batido ali. Mas, enfim, é isso, tá? Luta realmente clara, um altíssimo nível do Ian Gary, e o Carlos Prates precisa, lógico, fazer ajustes, todo lutador precisa, e vamos ver aí quem é o próximo adversário dele. Lembrando, ele tem jogo, dependendo de quem for lutar com ele ali, ele passa a carreta, não adianta, ele tem jogo pra passar a carreta. Agora, tem coisas ali que realmente, se o adversário, como eu já falei, quebrar a distância, seguir o roteiro do Ian Gary, dificulta pro Carlos Prates, tá? Mas enfim, é isso. Parabéns aí para os dois atletas, para as duas academias, excelente luta, muito entretenimento, mesmo sendo um UFC não numerado nem nada, gerou realmente muita repercussão, então eu gostei, né? O card inteiro foi bom e a luta principal também foi excelente. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O vídeo ficou muito maior do que devia. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!